uma outra questão, assim, sobre ainda, né, acho que está um pouco dentro desse ponto da popularidade, que é a questão da PEC da escala 6x1, que deve ser protocolada hoje, né? Isso também pode mexer ali com a popularidade do presidente, com as negociações com os setores. Sim, só que esse não vai ser um caminho muito fácil para o governo não, Dani, porque enfrenta muita resistência, inclusive do empresariado. A gente tem esse debate sobre o fim da PEC, do fim da escala 6x1 desde o ano passado. Ele foi articulado pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e o que vai acontecer hoje é que ela deve protocolar esse assunto, que é uma proposta de emenda à Constituição que põe fim a essa escala 6x1. Esse assunto deve ser protocolado hoje, então, terça-feira, na Câmara dos Deputados. Essa PEC ela reuniu mais de 230 assinaturas. Para ser apresentada, uma PEC precisa de pelo menos 171 assinaturas, então passou bastante aí desse mínimo. A gente tem aqui o que diz esse texto. Ele acaba com a escala 6x1, que significa 6 dias de trabalho para 1 de folga na semana, mas ele institui a escala 4x3, 4 dias de trabalho e 3 dias de folga. Só que é consenso que essa escala 4x3, ela não vai passar no Congresso Nacional. Então, a estratégia de Érica Hilton foi abrir aí uma margem para negociar e instituir a escala 5x2, que é uma escala de 5 dias de trabalho e 2 dias de folga. Vamos supor, segunda a sexta de trabalho, sábado e domingo de folga. Então, a gente vai ter essa discussão, só que é um assunto que enfrenta, assim, bastante resistência de empresários, inclusive de pequenos empresários que temem o impacto da redução dessa jornada nos próprios negócios, só que, ao mesmo tempo, trabalhadores abriram uma campanha pesada para que esse assunto passe. Trabalhadores, inclusive, que acusam a PEC, a escala 6x1, de ser desumana e insalubre. E para pressionar essa PEC 6x1, que agora enfrenta um caminho difícil no Congresso Nacional, o PEC não tem um trâmite muito fácil, precisa de um mínimo de votos, que é um quórum alto, precisa de pelo menos 2 turnos de votação na Câmara e no Senado. Então, mas para pressionar, Érica Hilton marcou um panfletaço em várias cidades do país ao longo do dia de hoje, inclusive em Belo Horizonte. A mobilização vai ser a partir das 6 horas da tarde na Praça 7. Então, a gente deve ter, sim, uma pressão nos próximos meses, até por conta dessa PEC, do fim da escala 6x1, Dani. E foi uma pauta que mobilizou pessoas de espectros ideológicos diferentes, né, Lu? Assim, a gente teve, claro, alguns, vamos falar de parlamentares aqui, parlamentares mais à direita que se opuseram, que colocaram argumentos contrários, que têm já uma postura mais aliada ao empresariado, e teve outros que são do espectro da direita também, mas que se posicionaram ao lado do trabalhador e também defendendo que essa PEC passe e que haja, né, essa escala 5x2, pelo menos. E é uma realidade que ela é mais palpável, né, Lu? Como você mesmo disse, o 4x3 eu acho que é uma evolução que é para frente, ainda não, acho que esse número realmente não passa, mas a 5x2 ela já é praticada, né, por muitas empresas que já adotam essa escala, então o impacto ele acaba sendo um pouco menor, mas ainda assim a gente tem vários setores que têm uma resistência bem grande, né, em relação à contratação, em relação, enfim, a essa escala que tenha 2 dias de folga em vez de 1. Mas a gente continua acompanhando, então, trazendo novidades e as informações sobre estes assuntos e todos os outros, e a gente acompanha pelo portal também o trabalho da equipe de Brasília.